Boa noite a todos. Nos aproximando de mais um final de ano este tão diferente de tudo que já vivemos, mas que favoreceu a reflexão, o encontro com nós mesmos e a percepção mais nítida do quanto a fazer, do quanto ainda podemos buscar e realizar. E nessas conclusões, percebemos o quanto devemos nos focar no trato com as pessoas, começando nos próprios lares, em que devemos ser firmes em nossos objetivos, procurando a cada dia compreender e auxiliar aos que fazem parte de nosso banquete de reconciliação. A nossa família é o maior instrumento bendito que nos é dado para as reconciliações, para o refazimento de sentimentos desequilibrados, para oferecermos aquilo que um dia tiramos ou deixamos de dar, e também para fortalecer laços já existentes de carinho, de amor, laços estes já conquistados, mas que se fortalecem a cada vivência, a cada experiência juntos. Mesmo convivendo com a incompreensão do outro, até mesmo com a sua rebeldia e ingratidão, é preciso retirar do nosso íntimo toda a vaidade, todo orgulho, todo rancor e perdoar, compreender. O discípulo que Jesus mais cuidou foi quem o traiu. E antes de ir ao Pai, como está narrado, Jesus busca Judas nas regiões de sofrimento, porque como amigo quis aliviar o remorso de Judas, mostrando que o amava, porque ele sabia que Judas estava sofrendo muito, porque amava muito a Jesus. E essa atitude de Jesus é um grande ensinamento, porque nos mostra que amigos, mesmo nos amando, podem nos trair e que não devemos exigir perfeição. Nos mostrou que não é porque um amigo nos trai que deixou de ser nosso amigo. Nossos amigos e nós, como amigos, temos fraquezas. Evidentemente que a busca deve ser a fidelidade em todos os sentidos. Mas a profundidade desse ato de amor, colocando Judas em primeiro lugar nas suas preocupações imediatas, porque é o primeiro ato que ele tem logo após a sua morte na cruz, né? Então, essa atitude de Jesus deve nos levar a compreender que ele falou e exemplificou não ao homem, mas à alma imortal. Então, buscando alcançar, nos trazer um ensinamento para nós, como espíritos imortais que somos, porque se ficarmos apenas como homens, muitas vezes teremos dificuldade em entender esses atos de amor que leva ao perdão. Então é preciso que tenhamos essa abrangência, esse entendimento mais profundo da nossa finalidade como ser imortal. A amizade é um sentimento nobre. O senhor José Sintra Filho, o seu Zezinho, fundador da casa, costumava dizer: da vida, o que levamos são as amizades. Evidentemente que esses laços afetivos incluem os laços familiares, porque os elos afetivos, os elos de amizade se fortalecem muito dentro de um núcleo familiar. É a amizade que nos engrandece, pois ela deve ser sempre desinteressada e, de certa forma, para nós ainda não é fácil termos carinho sem nenhum interesse. Ainda necessitamos de reconhecimento. Mas mesmo estando longe do sentimento pleno, devemos praticar a fidelidade, o carinho, o respeito. São passos que devem ser dados, deixando de lado o egoísmo
e perceberemos o quanto recebemos em reconforto pela dedicação. A amizade verdadeira está presente naquele que está disposto a auxiliar ao próximo com um sentimento mais especial. Só tem amigo aquele que ama. É o amor, sentimento nobre e puro, que faz com que alguém esteja sempre pronto a ajudar. Que o número de afetos queridos possa então ser ampliado. Que estejamos sempre dispostos ao auxílio, com as mãos, com os pensamentos, seja como a oportunidade se faça presente, mas que estejamos dispostos a auxiliar. E que quanto à fidelidade, tenhamos a compreensão de que temos que ser fiéis, seja em que condição for, com parceiro, com amigo, com familiar, seja em que condição for, nós temos que ser fiéis, independente da atitude do outro, porque nós não temos que ser fiéis porque o outro é fiel. Nós temos que ser fiéis porque não devemos admitir uma outra maneira de agir. Podemos afirmar então, infeliz daquele que não consegue amar, porque o amor é o maior dos sentimentos. É o que abrange a todos os nobres valores. Amar é um sentimento. Amar é um exercício de benevolência, de doação, de ajuda, de dedicação. Só amaremos realmente quando desejarmos o bem do próximo, sem exceções. Desejando sempre a felicidade para o sucesso do amigo, do companheiro. Jamais, então temos que sentir felicidade para que o sucesso do amigo, o sucesso do companheiro, o sucesso do parceiro, o sucesso de quem quer que seja, não nos atinja de forma negativa. E sim, seja sempre recebido com imensa alegria, porque o que os faz ditosos deve fazer também a nós. E há um texto do Irmão X, do Humberto de Campos, quando ele ainda assinava Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, em que ele nos traz uma excelente mensagem, uma excelente narração de uma situação vivida por Jesus junto a Pedro. São ensinamentos que Jesus vai passar para Pedro dentro desse contexto da amizade, da alegria de estar com um amigo, da alegria de fazer o bem para um amigo, da alegria de ter a oportunidade de auxiliar. Então, chama-se amor e renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná, ou Canaã, né? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná
foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E é um fato, porque não são os afetos, não são os sentimentos de amor, de ternura, de carinho, de afeição pelos que estão junto a nós, que nos impulsionam a caminhar em direção a Deus, na medida em que, por eles, aprendemos a praticar a renúncia, aprendemos a praticar a abnegação, aprendemos até a esquecermos em muitos momentos de nós mesmos. Então não são esses afetos que nos conduzem, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus, não só pelos nossos sentimentos por eles que nos levam a crescer, por eles, mas também pelos sentimentos deles em relação a nós, porque são essas vibrações amorosas de quem nos quer bem, que nos fortalecem, que nos alimentam e que nos dão forças para superarmos as nossas limitações, as nossas dificuldades. E Jesus continua então. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E é fato, porque mesmo que aqueles a quem queremos bem, a quem amamos, por quem temos amor, carinho, ternura, que fazem parte ali dos nossos sentimentos mais caros, mais puros, mesmo que um dia eles venham a se tornar, como diz Jesus, num adversário, até mesmo num algoz, aqueles momentos que nós fizemos, que nós transformamos o nosso coração numa sala iluminada, em que eles puderam sentir-se reconfortados, como nos ensinou Jesus, numa linguagem figurada, esplêndida, para que entendamos o que é esse sentimento de agasalhar, de aconchegar
aos amigos, ninguém poderá nos tirar, mesmo que eles se voltem contra nós. Esses momentos em que fizermos dos nossos corações uma sala em que eles puderam estar reconfortados, isso jamais poderão nos roubar. São momentos vividos, são experiências vividas que ficarão para sempre. E continua. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura, contudo sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. E essa conversação continua, trazendo outros pontos muito interessantes, mas vamos ficar nesse foco do tema que trouxemos. Com essas reflexões, então, aproveitando esses momentos propícios para iniciarmos o ano mais preparados para as possíveis situações que venhamos a viver, vamos lembrar de mais um ensinamento de Jesus: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ou seja, nosso coração está onde centralizamos nossos pensamentos. Vamos buscar resumidamente o ensinamento de André Luiz no livro No Mundo Maior. O nosso cérebro estaria, a título de entendimento, dividido em 3 compartimentos. Imaginemos um primeiro andar que seria como o porão, onde estariam os arquivos das nossas experiências, que deve ser usado como aprendizado. No segundo andar teríamos as lutas do dia a dia. No terceiro andar, teríamos o compartimento dos ideais mais nobres. As 3 vivências são importantes. Vivermos apenas um dos andares seria desequilíbrio. É importante pautarmos nossas vidas em ideais mais nobres. Parte do nosso cérebro, muitas vezes pouco trabalhada, desprezada mesmo, por vivermos excessivamente no segundo andar ou quando não presos a sentimentos do passado. Quanto mais equilibrado o indivíduo, mais vivências no andar mais alto. A falta de ideal leva à ociosidade. A ociosidade leva à falta de ânimo, falta de espírito de luta. As ideias fixas, ideias que absorvem, por sua vez, nos impedem de perceber o que está em nosso redor. Pensamentos absorventes como vingança, inveja, ódio, mágoa, nos minam as possibilidades de alcançarmos ou de alçarmos voos mais altos. Aliás, é justamente a falta de ideais nobres que nos mantém presos a esses pensamentos absorventes. Vamos então definir metas possíveis e plausíveis para o nosso desenvolvimento, focando o futuro como espíritos imortais que somos, sem desprezo pelo presente e tirando a experiência do passado. Finalizando então, compreendendo que a encarnação tem finalidade educativa, compreendendo a importância de exercitar a nossa capacidade de amar, começando pelas flores do nosso jardim, pelos animaizinhos e por todos que estão ao nosso redor, vamos exercitando através de gestos, de palavras, de sentimentos. Que Deus e Jesus nos ilumine nesses bons propósitos, que os bons espíritos nos envolvam, com muita gratidão por mais esse ano de experiências tão diversas, em que mais foi exigido de nós. Com muita confiança, então, gratos a esses irmãos benevolentes, a esses espíritos amorosos, especialmente a Frei Fabiano de Cristo, a quem tanto amamos, a quem tanto temos um sentimento de gratidão. Tenhamos uma noite de
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pelo amparo que recebemos ao longo de todo esse ano, rogando a Deus que possamos nos manter unidos em vibrações positivas, que nos ajudem a nos harmonizar nos nossos relacionamentos pessoais, ajudados por essas reflexões que temos feito aqui, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro Nossos Filhos São Espíritos. Nascer é que é o problema e não morrer. Nós demos uma pausa no ponto em que Hermínio Miranda está comentando sobre a pesquisa da doutora Helen Van Bach, a psicóloga que trabalha com regressão, e ele iria começar a analisar os dados estatísticos de sua pesquisa, publicado no livro Life Before Life, Vida Antes da Vida. Vamos continuar. 90% dos seus pacientes mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças e emergiram com algumas surpresas para si mesmos e para a competente psicóloga. Uma delas, a de que morrer até que é bom, nascer que não é nada interessante. As duas mortes que tive nas duas vidas de que me recordei essa noite foram experiências muito agradáveis, escreve uma pessoa. Nascer é que parece uma tragédia. Quem diria, hein? Outra inesperada informação para a doutora Van Bach, a de que nem um só de seus 700 pacientes, àquela altura, sentia que o verdadeiro ser interior de cada um fosse masculino ou feminino. O que nos leva à evidência, por mim referida em O Espiritismo e os Problemas Humanos, de que a libido é uma forma de energia, e o sexo em si mesmo a resultante de uma polarização de tal energia. Coloquemos mais uma de tais informações surpresas, a de que o feto em formação não constitui parte integrante da consciência de cada ser. Eles existem totalmente conscientes, como entidades independentes do feto. Na realidade, o corpo fetal é restritivo e limitador, e muitos preferiam a liberdade da existência sem o corpo. Em outras palavras, era melhor não terem nascido. O recém-nascido sente-se como que segregado, reduzido e solitário em comparação com o estado intermediário entre uma vida e outra. Mas voltemos aos dados estatísticos. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. 19% afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera dizer quando questionados com relação a esse ponto. Do total pesquisado, 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova experiência. Somente 26% consideravam a nova oportunidade com certo otimismo, mas curiosamente não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, e sim nutriam a esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem um momento de desventura e tensão. Ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades, mas prioritariamente aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Deste grupo, 28% tinham consciência de haver trazido uma espécie de mensagem à humanidade,
no sentido de que é preciso ser solidário com o semelhante e desenvolver o consciente superior, ou seja, o conceito de que somos todos, primariamente, seres espirituais. Ainda nesse sentido, os pacientes da doutora Helen foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. 87% das pessoas consultadas, uma taxa elevadíssima, declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos de uma ou outra vida anterior. Nenhuma consistência encontrou a doutora em apoio às teorias freudianas do complexo de Édipo e do complexo de Electra, segundo os quais os filhos experimentam forte atração sexual pelas mães e as filhas pelos pais. Observação neste sentido consta igualmente do meu já citado livro A Memória e o Tempo. O relacionamento anterior pode ter sido o mais diversificado possível. Como se depreende de tudo isso, nascer ainda constitui para a maioria uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação, quanto ao confinamento na carne. A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, é a de que a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de um insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida com metas, objetivos e propostas, nitidamente concebidos e programados. É, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de um século, e como o próprio Cristo ensinou há cerca de 2 milênios. Acho, porém, que ainda temos importantes aspectos a comentar da excelente pesquisa da doutora Helen. O leitor ainda está comigo? Vamos avançar um pouco mais? Ou já resolveu jogar o livro fora e nem percebi quando você desceu do trem? Se desceu, paciência. Lamento dizer que ficará por aí à espera de outro trem, que poderá demorar mais do que você imagina. É claro, contudo, que a opção é sua no uso e gozo de seu sagrado direito ao livre-arbítrio. Capítulo 8. Para que nascemos? Como não podemos comentar todo o livro da doutora Helen, o que seria praticamente escrever outro volume, resolvi selecionar e resumir apenas 2 ou 3 aspectos que me pareceram mais importantes como sustentação de nosso próprio trabalho. A escolha da época, por exemplo. Por que teria toda aquela gente escolhido a segunda metade do século XX para nascer? Há uma ampla variedade de respostas a essa pergunta, mas creio que podemos resumir dizendo que existe, para este período, grande expectativa de aprendizado, de iluminação do ser que começa a tomar consciência de si mesmo, de sua condição de criatura imortal e perfectível. Do conjunto consultado, 51% declararam ter decidido nascer nessa época por causa de seu grande potencial para a maturação espiritual das pessoas. Houve quem dissesse que muitos espíritos evoluídos estavam renascendo agora e que estamos todos mais próximos da paz mundial e de um sentimento de integração na humanidade como um todo. Ou que muitas grandes almas estão vindo juntas para a elaboração de uma era de ouro, na qual mudanças monumentais começam a ocorrer e ainda ocorrerão. Na verdade, há predominância desse tom otimista quanto aos negócios do mundo, embora uma porcentagem relativamente inexpressiva de 4 em 100 ainda conserve uma atitude pessimista em relação à época em que decidiram nascer. Muitos, contudo, vieram por causa de suas ligações com outros seres, que aqui se encontravam ou estavam para nascer. Razões muitas, para procurar melhor entrosamento, reparar faltas cometidas contra essa gente no passado, ou doar alguma coisa de si a alguém ou à humanidade. Uma senhora declarou que tinha consciência de haver nascido para produzir um líder político. Várias mulheres declararam ter escolhido esse período da história por causa das conquistas programadas para as pessoas de sua condição, ou seja,
Não apenas maior liberdade para a mulher, mas principalmente considerável melhoria de status. Quanto à escolha do sexo, as razões são ponderáveis e informativas. Escolhi vir como mulher, disse uma moça, porque ela é mais amorosa, expressiva e ligada em si mesma. Sinto que meu lado feminino é melhor para refletir tais aspectos. Outra pessoa expôs da seguinte maneira suas razões. Bem, eu realmente não escolhi meu sexo, mas fiquei satisfeito ao saber que desta vez seria homem. Estive no sexo oposto na maioria das minhas existências mais próximas e levei vidas miseráveis por isso. Sobre os objetivos e finalidades das vidas, a tônica é inquestionavelmente o aprendizado, ou melhor, o reaprendizado do amor fraterno. Incrível como em pessoas tão diferentes, umas das outras, ocorra tal coerência e identifiquemos tão sólida e concludente convergência. Quando você perguntou acerca da finalidade da minha vida, compreendi que é a de estabelecer um novo relacionamento com pessoas a quem devo, por prejuízos que lhes causei em vidas anteriores. Tenho certeza agora de que devo ajudar o meu marido, alcoólatra nesta vida, porque fui cruel com ele em existência anterior. Ou, meu objetivo foi o de conciliar-me com algumas pessoas pelo dano que lhes causei em vidas passadas. Sobre tais situações, a doutora comenta: 18% de meus pacientes disseram ter vindo para esta vida para aprender e doar o amor. O objetivo não foi o de estarem junto de pessoas específicas, mas aprender a amar. Tenho de aprender a não me agarrar possessivamente aos outros, disse alguém. Há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo, bem como combinar emoções masculinas e femininas, para desenvolver o controle sobre elas, o amor e a força do caráter. O momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, é variável, segundo as pesquisas da doutora Helly. Há quem diga ligar-se no momento da concepção. Há os que, somente ao nascer, sentiram-se de fato como que imantados ao corpo da criança. Mesmo assim, ainda com certa autonomia para deslocamentos fora do corpo físico. As estatísticas da doutora revelam que nos 750 casos pesquisados, até a época em que escreveu o livro, publicado em março de 1979, 89% disseram que somente se tornaram parte do feto ou se envolveram com ele após 6 meses de gestação. Não ponho em dúvida esses dados, mas ainda entendo que resultam de importante consideração, que talvez não tenha sido possível apurar com mais precisão, ou seja, a de que isso é o que a pessoa se lembra e que pode não ter sido o que realmente aconteceu. Desde as primeiras semanas, e como regra geral para cada feto, há um espírito indicado, ou pelo menos já em preparo para renascer. O Dr. Jorge Andréa chega a admitir que o espírito possa estar presente e influir na seleção do espermatozoide que vai disparar o mecanismo da fecundação e consequente gestação. Naturalmente que para isso é necessário que o espírito tenha condições evolutivas e de conhecimento bastante satisfatórias, pois há renascimentos regidos por leis emergenciais, em cujo processo pouco participa conscientemente o espírito reencarnante. É certo, porém, que a presença do espírito, ou pelo menos sua imantação ao feto, é vital ao desenrolar do processo, dado que é o seu perispírito que traz as matrizes kármicas, que entram como componente decisivo na formação do novo corpo físico, interagindo com os mecanismos puramente genéticos. Exemplos dramáticos de tais casos são os de antigos suicidas, cujos moldes espirituais estão danificados nos pontos atingidos pelo gesto de desespero. Ouvido, coração, aparelho digestivo ou respiratório,
caso tenham sido atingidos, respectivamente, por tiros ou tenham se matado com a ingestão de venenos ou ainda na eventualidade de terem morrido por sufocamento ou afogamento. Da mesma forma, seres que não tragam tais compromissos retificadores têm assegurado pelas leis divinas que tudo regem com infalível sabedoria, direito a um corpo apropriado às nobres tarefas que venham a desempenhar na Terra, como um bom cérebro físico, mãos dotadas de recursos para habilidades específicas ou saúde que lhes garanta os anos de vida de que necessitam para levar a bom termo suas tarefas. É evidente, repetimos, que tudo isso precisa interagir com os componentes genéticos dos pais, do que se depreende como são complexas e delicadas as operações que se desenrolam nos bastidores de uma coisa aparentemente tão simples e automatizada como a geração de uma criança. Sim, porque, em princípio, o mecanismo da fecundação em si não exige nenhum tipo especial de competência ou conhecimento da parte dos pais, muitos dos quais não têm a menor ideia das inconcebíveis complexidades dos processos e das leis que fazem tudo isso funcionar com assombrosa precisão. O mecanismo começa a mover-se desde que são promovidas, no mundo invisível aos nossos olhos habituais, as negociações para que um grupo espiritual consiga renascer junto, com uma programação coerente, relacionamentos bem definidos e tarefas específicas a realizar. Nada é deixado ao acaso ou à improvisação, embora haja flexibilidade para certas opções. O que complica esse quadro é que muitos aqui chegados deixam de cumprir a parte que lhes toca no acordo, e então tudo se embaralha e degenera em novos atritos, e por conseguinte, em nova safra de sofrimentos futuros. Tais entendimentos prévios e planejados são de um realismo impressionante. A doutora Helen colheu, por exemplo, o depoimento de uma pessoa que, percebendo que a mãe estava pensando em provocar um aborto, manteve com ela um contato decisivo, de espírito para espírito, e ganhou sua causa, pois conseguiu que ela desistisse de seu funesto intento. Outra narrou uma curiosa historinha que vale a pena resumir pelas lições que contém. Esse relato já vai ser no capítulo 9, reflexões sobre a adoção. 2 vezes levada pela regressão ao período pré-natal para melhor definição de certos aspectos, essa pessoa, uma mulher, contou a seguinte história pessoal. Ainda na condição de espírito, no intervalo entre a existência anterior e a que estava sendo planejada, a pessoa decidiu nascer de determinado casal porque sabia serem eles possuidores de melhor material genético a oferecer-lhe, proporcionando-lhe as condições físicas e mentais que ela pretendia ser portadora. Sabia mais, contudo, que o tipo de ambiente desejado para sua educação só poderia ser proporcionado por outro casal, obviamente de seu conhecimento também. O projeto elaborado consistiu, portanto, em nascer de determinado casal e de ser adotada pelo outro. O esquema previa ainda o nascimento no sexo masculino, o que acabou não se concretizando por causa de uma atitude confessadamente impaciente do espírito renascente. Lição número 1. Gesto de impulsividade, impaciência e cólera, ainda que momentâneos e aparentemente sem consequências, geralmente desdobram-se em imprevisíveis e complexas amplitudes. Pelo que se depreende do breve relato da moça, o casal que ela escolhera como pais genéticos estava programado para ter 2 filhos, uma menina e, 1 ano e meio depois, um menino. O segundo corpo é que estava destinado à cliente da doutora Helen. Impaciente, contudo, ela resolveu tomar o primeiro corpo para si e acabou nascendo como menina e não como menino, conforme planejado. Só por ocasião da regressão ela conseguiu entender por que se sentia pouco à vontade naquele corpo feminino. Lição número 2. A troca de sexos pode acarretar problemas, alguns de considerável gravidade.
A modificação introduzida nos planos acarretou outra consequência igualmente imprevista. Os pais adotivos estavam conversados para receber um menino e não uma menina. A moça não conseguiu lembrar-se de tudo, mas declarou, acertadamente ao meu ver, que provavelmente teve de arranjar as coisas para que ela fosse adotada, e não seu irmão mais moço, cujo corpo ela havia escolhido previamente para ser o seu. Vamos dar uma pausa e terminaremos esse relato no nosso próximo encontro.